Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal, eu sou a Jéssica e o vídeo de hoje é sobre o meu relato de parto. E aí o ex está aqui comigo, mamando e quer participar do vídeo, tá resmungando. E se tu queres saber, continua assistindo o vídeo, vem comigo. Então bora lá pro meu relato de parto. E antes de falar sobre o relato em si, você precisa entender como foi a minha gestação. Tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar no card pra você ir lá depois assistir esse vídeo e entender o que eu passei durante a minha gravidez. Mas eu já vou dar um spoiler aqui. No caso, a minha gestação foi gestação de risco. Eu tive diabetes gestacional na gestação, tive sangramento, tive uma ameaça de parto prematuro e também tive pressão alta. Então, foi uma gestação bem complicada, bem sofrida. E quando eu tava com 37 semanas, eu entrei em trabalho de parto. Então, bora lá para vocês entenderem o trabalho de parto em si, que é sobre isso que eu vim relatar aqui, né? Quando eu tava com 37 semanas e 2 dias, se eu não me engano. No dia 31 de outubro, eu entrei em trabalho de parto. Eu estava aqui em casa com o Madison. Nesse dia era um domingo e ele chegou da igreja, eu estava em casa nesse dia. A gente almoçou e a gente deitou depois do almoço pra assistir um filme, né? Só que eu tava muito cansada nesse dia e eu acabei, na hora do filme, né? Eu falei pra ele assim, eu vou dormir. Aí me ajeitei pra dormir. Quando eu me ajeitei pra dormir, eu senti algo quente nas minhas pernas, né? Escorrer assim, deitada. Aí eu peguei e virei pra ele, aí me tá aqui. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu acho que a minha bolsa estourou. Aí ele falou assim, mentira. E ele não acreditei nisso, que tava brincando, né? E eu tinha feito repouso na gestação até as 36 semanas e com 37 semanas já não tava mais fazendo repouso. Eu tava seguindo a minha vida normal, saindo, fazendo as atividades do lar e tudo mais, normal. Aí ele não acreditou em mim, ele olhou, né, e viu que tava molhado. Aí ele falou assim, vai pro banheiro. Eu peguei, tava muito tranquila, não tava nervosa, tava bem de boa mesmo. Aí fui pro banheiro e realmente era a bolsa, começou a escorrer bastante líquido, não foi pouco, foi bastante mesmo. Aí nisso eu tomei meu banho e me arrumei. E o Madison, ele não tava com a mala dele pronta, ele tava bem nervoso. Ele ficou bem agoniado no dia, aí começou a pegar as coisas dele, arrumar a roupa dele. E eu dizia, calma, isso eram umas 3 da tarde? Por aí, depois do almoço, umas 3 da tarde. Aí ele começou a arrumar e eu bem tranquila, né? Fui, me arrumei. Passei uma makezinha bem basiquinha, né? Que na minha cabeça a bolsa estourou e eu já ia ter logo a minha bebê, né? Sendo que eu tinha estudado sobre parto e sabia que a bolsa podia estourar e levar algumas horas para o parto em si, pra você enfim dar a luz, né? Aí eu falei pra ele, calma, ele tava bem nervoso, calma e tal. Aí me arrumei e a gente, nessa coisa dele arrumar as coisas dele, eu me arrumar. A gente saiu daqui, eram umas 4 horas, 4h30 para ir para o hospital. Eu não tive bebê na mesma cidade que eu moro. Eu fui para Belém, que é aqui perto, a gente mora bem perto. E o hospital fica uns 30 minutos daqui de casa? Uns 20, 30 minutos. Como era domingo, não tem trânsito. Então acho que uns 20 minutos. Aí a gente foi pra lá. Eu fui pra esse hospital porque eu já tinha passado mal antes e eles me atenderam bem lá, então eu gostei. E eu fui pra lá. O meu objetivo, antes de saber que a minha gravidez era de risco, era ter o meu bebê em uma casa de parto, em outra cidade, que é um pouco mais distante, eu acho que 1 hora e meia de carro, dependendo do trânsito. Só que como a gravidez de risco, eles não aceitam pessoas que tenham que possa acontecer alguma eventualidade no parto. Então eu desisti da casa de parto e ia ter no hospital normal mesmo por precaução. Precaução. E foi por isso que eu fui pra esse hospital. Tá. Chegando lá, já era quase 5 horas da tarde, né? Aí espera pra ser atendida. Fui atendida, no caso no guichê, era 5h15 da tarde. Lembro benzinho que eu peguei a senha, né? 5h15 pra ser atendida. E quando chegou lá, já tava tendo contração. Eu já tava sentindo contração, mas aquelas contrações bem fraquinhas, bem de boa, tava bem de boa. Vou colocar a foto aqui do dia, tava bem tranquila mesmo. Tá? Eu tava me preparando pro parto normal, né? Desde o início da gravidez eu queria parto normal. E como a minha gravidez era de risco e a diabetes, eu sabia que eu não ia chegar até as 40 semanas de gestação. Por conta que normalmente eles interrompem a gravidez até lá para não acontecer pro bebê não entrar em perigo, né? Em risco, a vida do bebê. Só que eu não imaginava que eu ia entrar em trabalho de parto com 37 semanas logo, né? Não ia ser logo que eu saísse do repouso, eu já ia entrar em trabalho de parto. Enfim, fui atendida, já era quase 7 da noite, né? Já era quase 7 da noite quando eu fui atendida lá no hospital, porque era
fim de semana, então tava lotado, né? Eles falaram que tava muito lotado, só tinha um médico. E demorou bastante para ser atendida, para passar pela triagem. Quando passou na triagem, aí eles mediram minha pressão, ela tava alta. Como eu falei, eu tive pressão alta, eu tava tomando medicação para pressão. E chegando lá tava 15/8, eu acho que uma coisa assim. Aí, o que foi que fizeram? Me encaminharam para tomar medicação para baixar a pressão. Aí tomei a medicação para baixar a pressão e depois mandaram fazer uma ultrassom para ver como é que tava a bebê. Aí nisso tomei remédio pra pressão, fiquei numa sala de observação lá um tempão, não foi? A gente ficou até quase meia-noite, não foi nessa sala de observação? Até quase meia-noite, ainda não era meia-noite. Aí, enfim, chamaram pra fazer a ultrassom. Fui fazer a ultrassom. Aí o médico da ultrassom viu que não tinha mais nada de líquido, não foi? Ele falou assim que já não tinha mais nada, tava sem nada mesmo. E pegamos, depois que ele deu a ultrassom, mandaram a gente pra uma outra sala, não foi? Uma outra sala de observação, a gente ia dormir. Aí o que aconteceu? Como já era mais de meia-noite, eles iam induzir meu parto, porque já tinha perdido todo o líquido. Aí o que aconteceu? Eles têm uma regra lá no hospital que eles aplicam a indução, a mísel, é uma pílula. Eu vou colocar o nome aqui na tela dessa pílula que eles aplicam, via vaginal. E só pode ser aplicada meia-noite, 6 da manhã, meio-dia e meia-noite de novo. São 4 vezes ao dia. E só nesses horários. Então, como já tinha passado da meia-noite, que eu já estava lá no hospital, eles não iam poder aplicar essa pílula da indução em mim. Fomos lá para esse quarto, onde tinham várias grávidas lá nesse quarto também, para esperar até 6 da manhã e eles aplicarem o primeiro comprimido para fazer a indução do parto, né? Como eu tive bolsa rota no caso. Aí o que acontece? Durante a madrugada as contrações aumentaram. Começaram a vir de 2 minutos, não foi? A gente estava cronometrando naquele aplicativo do Baby Center. Eu não dormi, passei a madrugada acordada com muita contração, mas normal, né? Eu não estava sofrendo, eu estava sentindo a contração. Elas estavam de 2 minutos e duravam 40 segundos, né? Em torno de 40 a 50 segundos. Eu vou colocar, acho que o print aqui a gente estava cronometrando, então acho que deve ter salvo no celular. E enfim, eu cheguei lá no hospital, isso eu esqueci de falar, eu já estava com 2 centímetros de dilatação. Sendo que eu já tive uma ameaça de parto antes e desde isso eu já estava dilatando, né? Desde a ameaça de parto, quando eu tive que fazer repouso. Enfim, deu 6 horas da manhã, aí me chamaram para fazer a primeira aplicação da pílula de indução. Fui lá, fez o toque, a madrugada todinha eu não dilatei, continuou nos 2 centímetros de dilatação. Aplicaram o mísel em mim. E quando aplicaram esse negócio, eu acho que em menos de meia hora ele começou a fazer efeito. E as contrações ficaram terríveis, bem doloridas mesmo. As contrações que eu estava tendo antes não eram tão doloridas quanto a que foi com essa pílula. Aí o que aconteceu? Eu já tinha dormido, né? Então eu comecei a dançar, o Mads estava lá, a caminhar. Todas as grávidas que estavam lá nessa sala comigo estavam deitadas, né? Todas deitadas, e eu, como estava com dor por causa da indução, elas não estavam fazendo indução, só era eu. E eu comecei a andar, a gente começou a andar, a caminhar a manhã toda, né? Eu não conseguia ficar parada. Aí a gente andava, dançava, rebolava, fazia tudo enquanto pra ver se dilatava. Ok, chegou meio-dia, a próxima pílula de indução pra ver se eu tinha dilatado. Fomos lá, não dilatei nada, continuava aos 2 centímetros de dilatação. Aí aplicamos novamente a pílula de indução e aí piorava, aumentava cada vez mais as dores das contrações. E a cada vez que aplicar, a gente fazia um cardiotoco para ver se a bebê estava bem, né? Colocava um aparelho na minha barriga para ver a frequência cardíaca da bebê e ela estava bem. Só que as contrações eram muito doloridas, eu já não conseguia comer, eu estava sentindo muita dor. E eu... Opa! E eu tava sentindo muita dor, não conseguia mais comer. Eu vomitei porque eles falaram que era um dos efeitos do remédio, né? Era o enjoo, eu fiquei muito enjoada. Aí tive, né, devido ao enjoo, eu acabei vomitando. E eu ficava nisso, andando no corredor, andava. E nada de entrar, enfim, no trabalho de parto ativo, né? E várias grávidas chegavam e saíam. E nisso já tinha passado, eu cheguei lá domingo, como eu falei, 5 da tarde. E já tava na segunda-feira de tarde e várias grávidas chegavam lá e saíam rápido, coisa rápida. Chegava lá,
Ah, tô com 4 centímetros de dilatação, passava 1, 2 horas, já ia pro parto, porque já tinha alcançado os 8 centímetros, que eles, é a exigência, né? 8 centímetros para poder te levarem pra sala de parto. E eu vi aquilo, as mulheres chegando, e eu ficava lá, eu tava entrando em desespero já, porque várias mulheres chegavam e iam ter os seus bebês, e eu ainda tava lá nessa sala, e não via nenhuma diferença, assim, em relação a sentir vontade de ter a bebê, né? De sentir o organismo preparado para ter a bebê. E como eu falei, as contrações eram muito fortes. E eu até não queria chorar, eu falava mais, né? Eu não vou chorar, não vou chorar. Eu não quero parecer fraca, eu falava pra ele, né? Aí só que teve momentos que eu já tava desesperada e eu comecei a chorar e dizer pra ele que eu não ia conseguir. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, tá doendo muito e nada. Aí deu 6 horas da tarde pra próxima aplicação. Chegando lá, eu tinha dilatado só mais 2 centímetros, ou seja, eu estava com 4 centímetros de dilatação desde domingo, quando foi 6 da tarde da segunda-feira, do dia 1º, estava com 4 centímetros, aplicaram a pílula, né, de novo, e aconteceu que eu estava com 4 centímetros e cada vez que aplicava a pílula ficava mais forte as contrações. Eu só estava tomando água, eu tentava comer, mas não conseguia. Aí quando foi meia-noite, seria a terceira aplicação, né? São 8 aplicações é o limite para você fazer a indução. São 8 pílulas de Measles lá nesse hospital. Aí, como eu falei, meia-noite, fui lá de novo, fiz o toque. E não tinha dilatado mais nada, continuava os 4 centímetros e eu já estava desesperada, porque as dores eram muito, muito fortes mesmo das contrações. E eu peguei e pedi para não colocarem mais. Falei pra médica, não foi? Eu falei que eu não queria mais a indução, não queria mais, queria parar e queria a cesárea. E eu tava sofrendo muito, mas eu acho que tem um vídeo, né? Você tem um vídeo que você gravou. Ele excluiu o vídeo, não tem esse vídeo mais. Enfim, que ele gravou lá o meu desespero, que eu tava sofrendo muito com as dores da indução, das contrações. E eu peguei e pedi a cesárea, falei pra ela que eu não queria mais, que eu queria desistir, porque já tava muitas horas lá no hospital. E nada de evoluir a dilatação. Aí ela pegou e falou pra mim que tudo bem, já que eu não queria mais seguir, tomar a pílula de indução, mas só que eu teria que aguardar até as 7 horas da manhã para poder marcar a cesárea, porque eles não marcavam de madrugada a cesárea para ninguém. Aí eu falei, tá bom, então eu não quero mais e eu vou esperar das 7 horas da manhã para eu poder para poder marcar a cesárea no dia 2, no caso, né? No dia 2 de novembro. Só que estava muito forte, aí eu pedi para ela se tinha alguma maneira de aliviar aquelas dores, porque era muito forte mesmo, mas insuportavelmente dolorida. E ela falou que não tinha nada que podia fazer. Aí ela perguntou se eu tinha tomado já um antibiótico, para no caso de bolsa rota, você depois de tantas horas você tem que tomar um antibiótico para não dar infecção, não dar uma infecção, né? Aí eu falei que não, aí ela mandou colocar no acesso que eu tava esse antibiótico, penicilina, eu acho, não era? Não lembra qual era o antibiótico? Eu não sei, sei que aplicaram esse antibiótico em mim e ele parecia que tava queimando. Quando aplicaram esse antibiótico em mim foi uma coisa terrível, eu gritava desesperadamente porque o líquido entrando na minha veia era como se estivesse queimando por dentro, queimando, era horrível. Aí logo em seguida aplicaram também de pirona, não foi? Pra aliviar a dor. Mas não adiantou de nada, continuou muito forte, muito forte. Sendo que nesse hospital a equipe da manhã tava super me ajudando, né? Falava assim, caminha, faz assim, faz daquele jeito, não é, tu tá fazendo errado o movimento pra dilatar. Tava me ajudando bastante. Quando mudou de equipe, a equipe era muito... As enfermeiras que estavam eram bem grosseiras. Ela ficava falando... como eu tava chorando, né, com muita dor, ela falava, vai te movimentar, não sei o que, te levanta daí, tu não vai dilatar assim, deitada. Só que eu já tava muito fraca, porque eu tava lá no hospital desde domingo e eu não tava me alimentando, que eu não conseguia comer. E o pouco que eu comia, eu colocava pra fora. Aí ela te levanta daí, te levanta, e dizia pra ela que eu não tinha força pra levantar, que eu não tava conseguindo, eu tava muito fraca, tava cansada. E as contrações eram seguidas, não tinha pausa, né? E o Márcio estava comigo todo o tempo. E quando eu vinha a contração, ele penou na minha mão. Eu amassava a mão dele assim. Pegava a mão dele e amassava bem forte. Mordia ele, ele me abraçava, eu mordia. Ele ficou todo roxo. Eu mordia ele porque eu tinha que expressar aquela minha dor de alguma forma, né? Enfim, aí aconteceu que as dores de madrugada ficaram piores. Muito forte mesmo. Aí eu não dava conta eu só levantava pra fazer xixi. E teve um momento que eu acho que era mais 3 da manhã. Não lembro muito bem. Só um minutinho aqui que saiu o peto da boca dela. Aí o que aconteceu?
Acho que era umas 3 da manhã, eu chorando, eu gritava, acho que naquele hospital o pessoal já tava. As mulheres que estavam lá, eu era a única que estava induzindo, mas disse que chegou uma moça depois que induziu também, ela ficou na mesma situação que eu. Só que eu não consigo lembrar dela lá, acho que a minha dor tava tamanha, que eu não sabia quem é que tava do meu lado e quem não tava. Não consigo lembrar dessa moça passando mal também lá. Aí, o que aconteceu? Acho que foi umas 3 da manhã, né? Eu levantei pra fazer xixi. Eu queria fazer xixi. Quando eu levantei, eu não sei se eu cheguei a fazer, eu fui e voltei do banheiro. Ou foi quando eu tava indo que eu desmaiei? Tava indo. Eu tava indo pro banheiro, eu tinha levantado da cama pra ir ao banheiro. Quando eu levantei, eu desmaiei. Aí eu lembro mal do Madison mandando eu levantar. Aí eu lembro da enfermeira em cima de mandando eu levantar. Não veio ninguém me levantar. Elas mandavam eu levantar, né? Ela te levanta, te levanta. E eu lá no chão com os olhos virando assim, malmente chegando que tava na minha volta. E ela levanta daí, embora, te levanta, te levanta. E nisso o Madison falou que veio outro enfermeiro de outra ala, não foi? E ele que me levantou, me carregou do chão e o Madison me levantou com ele. Eles foram me carregando até no médico e fizeram um toque de novo lá. Chegando lá, isso era umas 3, 4 horas da manhã, não lembro bem o horário. E continuava com os 4 centímetros de dilatação, não tinha aumentado nada. Continuava do mesmo jeito. E só foi isso, ele só viu minha frequência cardíaca, minha pressão e tudo. E eu voltei pro quarto, né? Eles mediram a minha glicemia pra ver se estava baixa, mas como eu falei, eu tinha diabetes, então estava normal, estava até alta. Ela falou que a minha taxa de glicose estava bem alta. Aí ela pegou, voltamos pro quarto e eu continuei chorando, desesperada. E eu falava pra Deus, pra ele ficar no controle de tudo, né? Que ele me desse força, que eu não aguentava mais, que eu queria a cesárea. Que se ele só me desse força pra aguentar até de manhã, até as 7 da manhã pra marcar essa cesárea. Mas eu pedia que ele tivesse no controle de todas as coisas. E eu deitada na cama, eu gritava, não ficava deitada quieta não. Durante esse período todo era eu gritando, chorando, chorando, chorando. Cada vez que eu vinha a anotação era de minuto em minuto, né? Não tinha pausa. E eu gritava naquele hospital, gritava, gritava. Eu sei que quando foi por volta de umas 5h30, não foi? Foi aí que foi o auge das dores, começou a vir muito forte, muito forte, muito forte. Aí me levaram pra fazer de novo o toque, né, pra ver. Isso que levaram pra fazer o toque, enfim, eu desmaiei, então foi 4 da manhã. Foi um intervalo de 1 hora. Quando fizeram novamente o toque, eu tava com 8 centímetros, né? Nessa 1 hora, das 4 às 5 da manhã, eu dilatei os 8 centímetros. Aí eu tive que aguardar pra me prepararem, né? No caso, prepararem a sala de parto pra eu poder ir. E quando prepararam, eu ainda continuava no desespero lá, chorando, gritando e tudo enquanto mais. Aí chegou, me levaram pra sala de parto, eram por volta, ia dar 6 horas da manhã, né? Aí chegando lá, a médica pegou, falou que já tava vendo a cabeça da bebê. Eu tava deitada na maca, na cama, né? Acho que é cama. E ela falou que já tava vendo a cabeça da bebê e ela me perguntou se eu queria fazer o parto deitada ou sentada. Aí eu perguntei pra ela o que ia facilitar a minha vida. Ela falou sentada. Então eu sentei no banquinho lá e o Mads ficou atrás de mim. Ela disse como eu teria que fazer força e como ele deveria incentivar pra eu fazer a força correta, né? Eles ensinaram lá. O momento do expulsivo foi o momento mais tranquilo, de verdade. Pra mim, a pior parte do meu parto foi a indução, foi aquelas pílulas lá que aplicavam, aquilo ali era horrível. O expulsivo pra mim foi bem mais tranquilo, porque foi mais rápido. Eu não lembro exatamente quantos minutos foram, quantas forças eu fiz. Mas eu lembro que quando eu sentei lá, eu acho que eu fiz umas 3 forças pra sair, foi mais fácil. A sensação do expulsivo é quando sai queimando, né? Eu já tinha lido sobre isso. A sensação de sair queimando, algo queimando, saindo de você. E quando eu não lembro muito porque é uma dor terrível, sim, mas a indução pra mim foi muito pior do que o parto em si, do que parir a Aimee. E quando saiu, eu lembro malmente deles jogarem, a médica pegar a Aimee direto, eles já jogaram em cima de mim, não foi? Pegaram ela em cima de mim, aí tem umas fotos bem, bem feias, eu vou colocar aqui pra vocês verem. E a médica perguntou se o Matheus queria cortar o cordão umbilical, aí ele cortou. Aí ela falou assim, vai pra maca, eu lembro malmente disso, vai pra maca que a gente vai tirar a placenta agora. Aí eu nem lembro muito, eu sei que eu nem senti a placenta saindo, ela falou assim, já saiu, aí me limparam, né? Já saiu, aí nisso eu lembro, tem um vídeo, eu vou colocar esse videozinho aqui que o Matheus gravou. Eu lá, assim, malmente olhando eles trocarem a Aimee.
estavam vestindo ela. Depois que vestiram ela, me deram pra ela mamar. Foi só nesse momento já de eu estar na cama que ela veio mamar em mim. E nesse momento foi o mais tranquilo, né? No momento que eles estavam trocando a Aimee, a médica falou que eu tive um pequeno corte de laceração. Levaram 3 pontos. Aí aplicaram uma anestesia e me deram os pontos. Essa parte eu nem senti, foi muito tranquilo. Não senti dor quando elas estavam fazendo os pontos da laceração. E aí encerrou, né? Isso era 6h15 da manhã. A Aimee nasceu 6h15 de parto normal. Ela nasceu bem pequenininha por conta... Como eu fiz dieta a gestação quase toda e ela não ganhou peso. Eu também não ganhei. Eu acho que se eu ganhei 5 quilos foi muito. E esses 5 quilos era praticamente a minha barriga só. Era o líquido. Tanto que o médico falou, né, que eu tava muito magra, né? Ele falou que já tinha perdido tudo, porque eu não engordei nada. Aí eles pegaram e... No caso, ela, assim que a Aimee nasceu, já foi medida a glicose dela, né? Tiraram, como eu tinha diabetes, já tiraram a glicose dela. Tava com 69 de glicose. E nisso a gente mediu a pressão de novo. A minha pressão tava, eu não sei quanto é que tava, mas tava normal. Mas me deram remédio pra pressão. E de lá nós fomos na enfermaria e a gente passou 2 dias na enfermaria. E nesses 2 dias eles ficavam de, não sei se de 6 em 6 horas eles tinham que medir a glicose da Aimee. E nessa parte foi tranquilo. Depois disso, né, do parto em si, já foi bem mais tranquilo a minha recuperação. Mas isso me ajudou bastante. Ele ficou comigo lá no hospital todo esse período, ele foi meu apoio. E em si, a gravidez foi muito sofrida, a minha gravidez toda, por conta dos problemas de saúde que eu tive. E o parir pra mim foi mais tranquilo do que a indução. Eu disse, se eu fosse engravidar de novo no futuro, eu não quero fazer indução nunca na minha vida de novo, não quero. Eu penso que a cesárea, eu não queria fazer cesárea, pra mim cesárea não era uma opção. Desde o início, Jéssica, não queria fazer, né? Eu sempre falei que eu queria parto normal, parto humanizado, tranquilo. E não pensava na cesárea pela recuperação, eu queria ter uma recuperação tranquila. E eu sei que a cesárea é uma cirurgia que corta a sua pele e depois você tem que ficar em repouso. E como é que eu ia cuidar da bebê sendo que eu ia estar em repouso por conta de uma cirurgia? Como eu estava falando, aí nessas 36 horas, desde a hora que a minha bolsa rompeu, porque foi bolsa rota, eu não dilatei. E eu dilatei tudo que eu tinha para dilatar em 1 hora, sem uma indução já. No caso, o remédio da indução, segundo os médicos, ele dura 6 horas, né? É por isso que é de 6 em 6 horas que ele é aplicado. Então, nesse período da meia-noite até 6 da manhã, eu estava sem a indução. Já era meu organismo mesmo trabalhando para ter a bebê. E Deus fez eu dilatar esses outros centímetros tudinho em 1 hora de tempo, que foi pra eu, enfim, ter a minha bebê. E ela nasceu de 37 semanas e 4 dias. Era pra ela ter nascido, no caso, 40 semanas, seria só lá pro dia 18 de agosto. Dia 18 de agosto é o aniversário do Max. Era pra ela nascer dia 18 de novembro. E ela nasceu dia 2 de novembro. De parto normal. Graças a Deus, Deus abençoou. Ela nasceu bem saudável. Não teve nenhuma complicação por causa da diabetes gestacional. E nasceu bem, tá aqui. Já tá pesando mais de 4 quilos. Essa pessoinha que nasceu com 2 quilos. 2,6 kg, já tá pesando mais de 4 quilos. Hoje ela tá com 1 mês e 10 dias. Mama muito mesmo. Passa o dia todo grudada no meu peito. E tá ficando gordinha e eu estou emagrecendo bastante, por sinal. E meu parto basicamente esse meu relato. Então, se você já teve essa experiência de indução, me conta aí se foi tão terrível quanto a minha. Porque hoje em dia, se eu engravidar, se Deus permitir eu engravidar de novo, eu não quero fazer indução, não quero mesmo. Eu vou preferir fazer a cesárea, ou então que Deus me abençoe para que eu só passe pelo trabalho de parto sem ter indução, porque a indução pra mim foi a pior coisa da minha vida. Nunca mais quero passar por aquilo, né? Vai de mulher pra mulher, de organismo pra organismo. Eu não sei se... Isso que eu tô perguntando, se você já passou por uma indução, coloque aqui essa experiência. E tem gente que apenas uma pílula já dilata com a indução. No meu caso, eu não quis dar continuidade. Eles dão... O limite de pílulas para indução são 8 pílulas. Eu não fiz essas 8, eu fiz só 2. Então me conte sua experiência aí sobre a indução, sobre o seu parto, se foi cesárea. Como foi a sua experiência também? Porque eu ia pra cesárea pelo desespero mesmo, de não aguentar mais a dor da indução. E é isso.
E deixa eu ver o que mais. Foi isso, Deus operou um milagre, né? Nosso bebê é um milagre. Porque uma gravidez de risco, ela já queria nascer antes do tempo e é apressada, né? Com 37 semanas ela também já veio. No caso, foi só o tempo do meu repouso, né? Fiz repouso até a semana 36. E ela nasceu com 37. Então, se eu não tivesse feito repouso, provavelmente ela teria vindo bem antes, né? Realmente ela ia nascer antes do tempo. E eu acredito que aconteceu isso devido à diabetes gestacional, porque uma das coisas que acontece, um dos riscos, né, de quem tem diabetes gestacional é ter parto prematuro. Mas ela não é prematura porque 37 semanas já é a primeira semana do nono mês. Então ela nasceu com 9 meses. E é isso, graças a Deus deu tudo certo, a minha bebê tá aqui, saudável, muito bem, muito esperta, muito ativa e é uma bênção de Deus na nossa vida. É isso, fique com Deus, até a próxima, tchau.